Salve pessoal, aqui é Leonardo Paixão da Virtus para falar um pouquinho sobre liderar a si, e a gente vai começar essa série de vídeos com o primeiro deles, que vai falar sobre um componente muito importante, que é a autopercepção. Mas antes de tudo, não só nesse como nos outros vídeos que virão, é importante dizer que talvez a literatura é ampla que discute isso, mas tem duas fontes que vão ajudar bastante nessa discussão, porque essas duas fontes elas são fontes sistematizadas, bem organizadas, e por isso vão nos ajudar como mapa para o nosso guia de liderança. Essas duas fontes são o modelo de liderança canadense, o LEADS, e o framework britânico de liderança, do NHS. E por que esses modelos nos ajudam? Porque eles vão dar estrutura, eles vão funcionar como um mapa para essa nossa jornada. E interessante que esses dois modelos, eles têm uma estrutura parecida e eles concordam muito entre si. Em especial, no componente de liderar a si, que é tão essencial para o líder, eles listam os mesmos 4 grandes componentes: a autopercepção, o autogerenciamento, o autodesenvolvimento e um quarto que varia um pouquinho o jeito que eles falam, mas podemos dizer que é o capítulo de integridade e caráter. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre autopercepção. Onde que entra essa autopercepção? A tendência de que as coisas que acontecem para a liderança não acontecem num ambiente neutro, sem influências. E aí, quando o líder ele recebe informações, que ele tem que tomar decisões, ele vai liderar a partir de julgamentos, reações e seleções que ele vai selecionar, que são influenciados pela sua história, pelas suas crenças e pelo estado emocional ali que ele está vivendo nesse momento. Só que esses filtros, eles são muito menos visíveis do que a gente pensa, eles são filtros invisíveis. E a pessoa pode, então, muitas vezes confundir isso com a sua própria perspectiva de realidade. E aí ele vai acabar tomando decisões que muitas vezes podem ser até defensivas, sem a sua percepção clara. Isso vai acabar se reproduzindo em padrões que podem ser improdutivos. E aí, quando a gente coloca aquilo em contexto, ele poderia muito bem se tratar de um ponto cego. Então, o primeiro grande desafio da autopercepção é que o ser humano não é bom nisso. Nós não somos bons em perceber o que acontece. Nós somos, por natureza, criaturas enviesadas. E as evidências globais apontam para isso muito claramente. Então, a gente tende a ignorar as coisas que vão desafiar as nossas convicções. Isso explica muitas vezes, os problemas que a gente culpa as outras pessoas e minimiza o efeito do sistema nos processos, A gente acaba subestimando as próprias emoções. E aí, se já é difícil fazer isso o tempo todo, quando a gente está sob pressão isso fica mais difícil e a gente acaba recorrendo ao atalho. Resposta rápida, certezas muito prematuras, talvez o viés de fechamento precoce seja um dos que assolam, tanto a gente na área da saúde, até como assistentes, mas como tomador de decisão, e se proteger através de narrativas que vão nos proteger do desconforto que poderia nos levantar a admitir um erro, admitir uma dúvida que poderia nos fazer parecer mal. Então, a gente precisa muito desenvolver essa autopercepção. Então, segue aqui algumas dicas do que a gente pode fazer para desenvolver isso. Então, a primeira coisa é entender que a autopercepção ela não vem só de boa vontade. Ela vai precisar de disciplina e práticas concretas. Eu vou dar 3 sugestões aqui, porque esse é um vídeo curtinho, para como que cada um pode trabalhar na prática de melhorar a sua autorreflexão. Primeiro, é buscar feedback estruturado e específico. Então, fazer pergunta simples e direta vai ajudar a reduzir as ambiguidades e tentar mostrar padrão de como que a gente impacta os outros de um jeito que a gente sozinho não consegue fazer. Então, buscar esses feedbacks vai ser muito importante. Então, vai ser construir uma rede que possa te dar esses feedbacks. Isso tem que ser específico, A gente vai precisar ali de pares, um superior, uma pessoa que você trabalha, e vai precisar buscar esses feedbacks. Vai ser super importante. O segundo é criar um espaço na agenda para refletir sobre as situações. E assim, uma dica boa é pensar toda vez depois de uma decisão, uma reunião, algum momento crítico, ter uma pausa reflexiva, e tem que ser bem precoce em relação a isso. Você para refletir o que foi bem, o que não foi bem, e você
faz anotações, né, breves ali e gasta um tempo ali refletindo sobre as coisas que aconteceram ali. A pausa ali reflexiva, objetiva e planejada vai ajudar a gente muito a fazer isso, né? E por fim, é a gente aguçar as nossas percepções para você começar a notar e diagnosticar os gatilhos que vão trigar aí emoções e padrões repetitivos, assim, coisas que você faz repetitivamente. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar, opa, sempre que uma situação fica desse jeito, eu tendo a fazer tal coisa, né? São coisas assim que podem parecer corriqueiras, né? Por exemplo, interromper o outro, né? Interromper o outro pode ser um gatilho. Entrar na defensiva é um gatilho. Ser um pouco mais agressivo ali pode ser um gatilho. Evitar uma conversa que vai ser difícil, né? Ou então ficar insistindo ali que você está certo no caminho. Todos são gatilhos ali, padrões que a gente tem que atentar para a gente poder cair assim nesse sistema. E aí vem a grande a sacada importante, que quando a gente estiver fazendo isso, é importante que quando a gente estiver se desenvolvendo como líder, a gente está se desenvolvendo como percepção, a gente também vai estar desenvolvendo habilidades que vão se aplicar também em instituição. E isso pode ser uma coisa muito útil, porque essa autopercepção, por exemplo, vai ajudar a gente na capacidade de liderar as observações, no sentido que as organizações também operam com os mesmos vieses, com os viés de crença, de hábito, de narrativas e valores. E muitos dessas são implícitos e outros explícitos, né? Aquela velha história que a cultura é aquela combinação do que a gente fala que deve fazer e o que a gente deixa acontecer. Então a autopercepção vai nos ajudar a encontrar esses elementos, reconhecer esses padrões. Então vai ser essencial para a gente como liderança alinhar as pessoas, os processos e até os indicadores para a gente caminhar nessa missão que a gente escolheu ali institucional, né? Então, fechando aqui, né, essa habilidade, primeira habilidade da autopercepção, daquela pessoa que quer liderar, ser a autopercepção, e é importante a gente treinar ser esse próprio observador interno, acostumar um pouco a vestir essa camisa, que isso vai ser extremamente importante, porque nesse espaço de ação, a partir do momento que a gente desenvolve essa autopercepção, vai permitir para a gente muito mais clareza, responsabilidade, por que não, até mais humanidade para fazer isso, né? Então, percepção assim, é mais que um crescimento pessoal, né? É esse primeiro passo aí para você alinhar valor, decisão e resultado para você e para sua organização no caminho de uma carreira de liderança bem sucedida. Bom, nos vemos em breve de novo.